E até pelo que a gente viu, né, até pelos depoimentos, quer dizer, tinha gente da mídia nacional, as pessoas estavam vindo para cá. Mas de um ponto de vista mais geral, do ponto de vista da mídia em geral, do ponto de vista das pessoas em geral, dos economistas, dos especialistas, enfim, do ponto de vista das pessoas que estavam mais distantes do que estava acontecendo em Campinas, aquele era o fato mais importante, porque era um fato que ia impactar o mundo, né? Então, nesse sentido, a mídia seguiu esse caminho de, quer dizer, a história, o contexto, o momento. Eu voltei pro jornal, não dormi aquela noite, eu voltei pro jornal para trabalhar, porque eu não conseguia dormir, a adrenalina era tanto, que quando eu estava aqui em casa, assistindo a Globo News, em cima da hora, porque eles iam, e já não estava entrando no jornal em cima da hora, já estava entrando ao vivo, direto. Um monte de... Aí eu vejo o Carlos Nascimento, na época, que era o repórter da Globo, ele tava comentando um fato, de um acidente, não sei o quê, e ele estava falando, e de repente a imagem mostra o avião chocando, e ele falava assim, estamos revendo a imagem, aí de repente ele para e fala assim, nós não estamos revendo, é um outro avião chocando com a... Gente, aí foi uma loucura geral, entendeu? As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Acho que nesse primeiro momento foi essa questão do impacto da imagem, né? Do impacto da imagem e do impacto... Porque eu acho que as pessoas sentiram, o mundo todo, e a mídia e as pessoas comuns sentiram quase que instantaneamente o que aquilo significava. A partir do momento que se percebeu que aquilo era um atentado terrorista, as pessoas já perceberam o que aquilo ia significar para o mundo. Então, nesse sentido, você tem toda a atenção desviada de qualquer assunto, de qualquer local do mundo, não aconteceu só, né? Campinas, quer dizer, todas as atenções da mídia se voltaram ali para as Torres Gêmeas. Eu acho que Campinas não foi diferente. Embora Campinas, né, estava tendo uma situação de comoção regional mesmo, né? Se a gente, quer dizer, a cidade parou nesse dia. E é incrível que as pessoas paravam para ver a questão das torres e tal, do avião, para ver a imagem. A gente estava preparado para fazer um jornal totalmente voltado para a morte do prefeito e do dia para a noite teve que mudar tudo. O jornal deixou de ser sobre a morte do prefeito, que passou a ter apenas flashes locais, e a prioridade passou todinha para os Estados Unidos, onde tinha acontecido o atentado, de onde a Globo fez todo o comando e os jornais que eram para ser local passaram a ser nacional, ancorado inclusive para os Estados Unidos. O telejornal, muitas vezes, ele foi abafado pelas notícias internacionais. Então, se você fosse comprar um jornal no outro dia, você comprava um Correio Popular e uma Folha de São Paulo. É claro que quem ia ter mais notícia interessante ia ser a Folha de São Paulo, porque ele estava falando sobre notícias do mundo inteiro. E o que estava mais sendo falado era o atentado. Agora, o do Toninho, é claro que foi falado, mas não foi tão valorizado assim, né? E na tarde da terça-feira, surgiu a ideia como nós tínhamos na época a TV local, fazer a cobertura do Toninho na TV local, porque o nosso espaço ficou muito reduzido por conta da Globo, da Rede Globo de televisão, óbvio, cobria o atentado aos Estados Unidos. Então, eu não sabia quanto tempo. Quando eu vim para o estúdio, eu vim com um pedaço de papel, algumas anotações que eu tinha feito, porque num primeiro momento eu ia chamar um repórter, uma colega, e a colega ia dar informações e voltar, e a gente ia encerrar um flash. Mas nesse meio tempo surgiu a possibilidade da TV local ficar ao vivo, ficar o tempo todo ao vivo, no ar. Não tinha comercial, era o espaço nosso, era uma TV chamada TV local, no canal 25 da NET, uma emissora do canal a cabo, e o conteúdo desse canal era todo responsabilidade da IPTV. Se você entrava no carro, ligava o rádio, até uma rádio que toca música, a FM estava falando sobre o atentado. Se você entrava dentro de um bar e começava a conversar com as pessoas estavam falando do 11 de setembro.
isso foi um descompasso entre o que a gente estava sentindo e o que a mídia estava fazendo. Eu acho que aí teve um descompasso do que a cidade estava sentindo e o que a mídia estava fazendo, realmente. Mas a mídia estava fazendo o quê? O que o contexto solicitava para ela fazer, que já era um acontecimento de proporções mundiais e não mais locais, né? E que acabaria influenciando o mundo todo nos próximos anos aí. Então eu acho que teve essa questão também. Tudo muito no improviso, porque a gente não tinha ideia exatamente quanto tempo a Globo nos daria, se daria, quando daria, e ao mesmo tempo na TV local, 3h30. Evidente que, claro, que eu não fiz isso sozinho, muitos repórteres envolvidos. Então eles não tinham outra opção. O editor-chefe disse, olha, você vai ter que ir lá e fazer a matéria sobre a morte do Toninho. Então eles tiveram que ficar trabalhando à noite, buscando informação para falar para quem? Para o campineiro que está aqui e quer saber o que acontece com o Toninho. Só que isso não quer dizer que essa pessoa que trabalhou cobrindo a morte do Toninho ficaria totalmente isenta de outras informações sobre o 11 de setembro. Mas ela teve que estar focada nesse assunto. Por isso que eu estou falando que foi feito flashes sobre a morte do prefeito, só foi feito flashes, porque o atentado passou a ser a notícia mais importante. Eu acho que a imprensa local, a imprensa nacional, a primeira imprensa nacional toda estava aqui, até as primeiras horas da manhã, até por volta de meio-dia estava todo mundo aqui. A imprensa local permaneceu com o caso, mas sabendo da importância do que tinha acontecido nas Torres Gêmeas. E eu avalio o seguinte, era uma coisa que se falava no mundo, eram as Torres Gêmeas. O que se falava no Brasil, até aquele momento, era a história do prefeito, do Toninho. Parte da imprensa foi embora. O William Vac, da TV Globo, estava aqui. E eu me lembro assim, que num telefonema, a gente estava do lado dele, num telefonema que ele recebeu das Torres Gêmeas, ele falou assim, eu estou indo para Nova York, e foi embora. Tanto é que ele estava aqui em Campinas e teve que voltar para São Paulo para fazer o jornal Hoje de lá, porque a morte do prefeito deixou de ser o foco da notícia, virando a programação todinha por causa disso. E aí começou as mídias nacionais, os grandes veículos de circulação nacional começaram a ir embora e deixaram só a regional aqui. A gente sabe da importância que foi o 11 de setembro. Agora, para mim, pessoalmente, o que é gravado na minha cabeça é o 10 de setembro. Até porque emocionalmente estávamos todos abalados, envolvidos, a cabeça também virando o que podia acontecer no mundo, aquele negócio todo, o mundo também tomado pelo impacto do atentado às Torres Gêmeas. Enfim, foi um setembro inesquecível e... Só flechas, exatamente. São matérias assim, foram matérias gravadas, que no caso eu falei, as matérias, usou muito a matéria, muita reportagem, a equipe inteira atrás da matéria, a noite inteira, para chegar no outro dia, 11 de setembro. Aí acabou toda a nossa matéria que ia ser exibida no Brasil inteiro, nacional. É um fato extraordinário. Nesse momento é quando a torre desabou. Uma das torres atingida pelo avião desaba no centro da cidade de Nova York. O que você está vendo aí, a fumaça que se ergue agora do chão, é o resultado dos escombros do desabamento de uma das torres gêmeas do World Trade Center. O que acaba de acontecer neste momento. Uma delas permanece de pé. A segunda torre, atingida pelo avião terrorista, caiu. Desabou. E é importante saber-se agora o que está acontecendo embaixo.